Olá, estamos chegando ao final do nosso curso Localização dos ODS. O curso é uma parceria da Local Web ODS com a FNP e o Estratégia ODS. Na aula de hoje, vamos compartilhar com vocês a nossa visão do ODS 17 e o papel dos municípios frente a ele, a partir de algumas experiências de casos de municípios que já realizaram a localização. Infelizmente, são muitas ações que estão ocorrendo em muitas cidades brasileiras, sendo executadas e coordenadas pelo Poder Público Municipal em parceria com a organização da sociedade civil, com a iniciativa privada, com as universidades e com diversos institutos. Parcerias extremamente necessárias para o desenvolvimento local e sustentável e não deixar ninguém para trás. A aula de hoje foi planejada de forma colaborativa, em parceria, como propõe o ODS 17, né? Ela foi elaborada por nós três, especialistas em desenvolvimento local e ODS, pela INAP, eu, Elaine Cordeiro, e meus colegas Maurício Tavares e Claudineia Jacinto. Inicialmente, é importante dizer que o ODS 17 objetiva, conforme pactuado entre os 194 países, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, como previsto na Agenda 2030. O ODS 17, no panorama global, ele possui 19 metas e 25 indicadores, 25 indicadores, que sofreram algumas modificações feitas pelo IPEA e pelo IBGE para adequar a nossa realidade. Essas metas, elas são divididas e agrupadas em 7 eixos. O eixo finanças, tecnologia, comércio, capacitação, questões sistêmicas, coerência política e institucional, parcerias multissetoriais e o monitoramento de dados. No âmbito do município, o ODS 17, ele trata dos meios financeiros, tecnológicos e de gestão. Então, é necessário que sejam pensadas estratégias em nível local, instrumentos de planejamento e condições de gestão para que as metas dos ODS sejam alcançadas. Nós iremos falar agora de 3 eixos, o eixo finanças, o eixo tecnologia e o eixo parceria. E eu vou começar falando do eixo finanças, mais precisamente da meta 17.1, que é fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio de apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional de arrecadação de impostos e outras receitas. Para monitorar a evolução dessa arrecadação, trouxemos 3 indicadores importantes para trabalhar no nível local, que é a taxa anual de crescimento real da arrecadação tributária, tomando um ano base, o percentual das receitas próprias correntes do município e a participação das despesas com pessoal no total das receitas correntes líquidas do município. E para a localização do ODS 17, mais precisamente da meta 17.1, trouxemos a educação fiscal. E por que educação fiscal? Porque o tributo, ele é um instrumento de redução da desigualdade. No Brasil, 70% dos municípios sobrevivem basicamente dos repasses da União e dos estados, né? E com arrecadação de receita própria em torno de apenas 10% da sua despesa. Quer dizer, então, os municípios do Brasil ele têm pouca autonomia, né? Por não ter receita própria, ou ter receita própria muito pequena. E a educação fiscal, ela vem como um conjunto de ações educativas que visa mobilizar o cidadão para a compreensão da função socioeconômica dos tributos. Quando ele entende e compreende a função do tributo, ele vira um parceiro da administração, né? E ele contribui para o desenvolvimento do seu município. Então, ele entende a função socioeconômica do tributo e a sua conversão em benefício, contribuindo para a participação ativa. Que é isso que o ODS traz. A contribuição do cidadão com a gestão. É essa parceria que é preciso para o ODS 17. Por isso, é preciso inteirar o cidadão dessa relação.
informando como funciona a tributação, como ele pode ser utilizado, esses recursos arrecadados, e como ele pode contribuir nesse processo. E a difusão desse conhecimento acerca da tributação é condição fundamental para a cidadania. E inteirado dos seus direitos e dos seus deveres por meio da educação fiscal, o cidadão ele estará preparado para contribuir e participar ativamente do desenvolvimento do seu município. Então, fico por aqui, agradeço a atenção de todos e vamos ao nosso colega Maurício Tavares. Muito legal, Elaine. Obrigado. E você coloca de maneira muito interessante, não só aborda inicialmente a questão do ODS 17, com uma bela introdução, inclusive, e também faz menção a esse movimento do municipalismo, que aborda essa questão, né, do pacto federativo no que diz respeito à repartição dos tributos arrecadados, né, no seu âmbito nacional, estadual e municipal. Muito legal, aprendemos muito com você. Bom, vocês que acompanharam os últimos vídeos perceberam que, basicamente, os objetivos são ambiciosos e desafiadores, não é? Esforços solitários e desarticulados não serão suficientes para nós alcançarmos a meta em 2030. O que quer dizer isso? Que, além de serem indissociáveis, essa agenda embarca num outro grande desafio, que é a nossa resiliência como espécie. É por isso que nós vamos abordar hoje o ODS 17, que é o último dos ODS. O ODS 17 é aquele que faz com que a gente seja capaz de atingir de maneira colaborativa, como a própria nossa amiga Elaine coloca, para que todos os objetivos, de maneira indissociável, sejam atingidos. E é nessa composição que o ODS 17 aborda e faz o grande fechamento da Agenda 2030 no que diz respeito aos seus objetivos. Enfim, vamos então falar um pouco mais sobre o ODS 17. Primeiro vamos colocar a questão do aspecto municipal. A leitura do papel dos governos locais e regionais no momento da transferência tecnológica e do conhecimento e no próprio sentido da apropriação dos ODS, é um conteúdo fundamental no processo de implantação dos ODS a nível municipal. É de importância estratégica a participação do poder público municipal através de todas as secretarias e diretorias, seja no nível municipal ou regional, das organizações da sociedade civil, do setor privado, das instituições educacionais públicas e privadas, e, por fim, por todos os cidadãos, na implementação e no monitoramento dos ODS. Uma maneira de se conseguir isso é através das campanhas de conscientização, tanto a nível local como regional, como eu havia dito, através da mobilização e a construção de alianças com diferentes atores locais, reunindo todos os setores da sociedade, promovendo a sua participação e assegurando a inclusão da diversidade, atraindo conhecimento, legitimidade, participação e o aumento da capacidade da população local de todas as culturas, gêneros e origens. Por ser o mais próximo das pessoas, os governos locais e regionais, aonde é que vai se estabelecer a implementação desses objetivos da Agenda 2030, de fato, aonde a vida acontece, nos municípios, desempenham um papel importante na promoção e envolvimento das partes interessadas, desde os gestores municipais, passando pelos outros atores locais, com a participação da sociedade civil, como havia dito, e principalmente do setor privado, micro, pequenas, médias e grandes empresas aqui envolvidas, da academia e de outras organizações comunitárias. Há de se abrir um parênteses sobre a questão dos líderes locais eleitos democraticamente, em particular. Esses têm um mandato democrático para liderar o desenvolvimento local, e isso tem que ser aproveitado. Os cidadãos podem ser agentes de provocação para despertar a importância da cooperação intersetorial,
e uma prática de governança multinível, onde as engrenagens tendem a ser solidárias, uma com as outras, traduzindo em resultados e avanços nos atingimentos de todas as metas da Agenda 2030. Vale colocar aqui abrir um parêntese e colocar a importância do modo com que os municípios podem trabalhar. Atualmente, nós estamos observando isso? São os municípios de maneira consorciadas que enfrentam esses desafios que podem ser iguais no seu aspecto territorial, regional, mas que a forma de se enfrentar está sendo diferente em cada um desses municípios. Essa troca tecnológica que o ODS 17, nessa meta 17, principalmente a 17.6, a ponto 7, a ponto 8, elas abordam, ou seja, essa troca tecnológica de experiências diferentes podem ser contributivas para se atacar os mesmos problemas enfrentados pelos municípios vizinhos. Bom, vamos falar das metas propriamente ditas. A meta 17.6, o que escreveu as Nações Unidas, melhorar a cooperação técnica Norte-Sul, Sul-Sul e triangular, regional e internacional, o acesso à ciência, à tecnologia e à inovação, e aumentar o compartilhamento dos conhecimentos em termos mutuamente acordados, inclusive por meio de uma melhor coordenação entre os mecanismos existentes, particularmente no nível das Nações Unidas, e por meio de um mecanismo de facilitação da tecnologia global. No Brasil, não houve alteração. Escreveu-se da mesma maneira, não houve uma adequação, conforme a Elaine aborda na sua apresentação. Conseguimos, então, nesse caso, já avançarmos para os seus indicadores. 17.6.1, número de acordos de cooperação e programa entre países, aqui lê-se municípios, porque estamos fazendo um processo de localização do ODS, então é importante nós observarmos que nós estamos falando na perspectiva territorial local, ou mesmo regional. Programas entre países, lê-se municípios, mais uma vez, na área da ciência ou a tecnologia, por tipo de cooperação. E o 17.6.2, subscrições de internet por banda larga, de rede fixa por 100 habitantes, por velocidade de ligação. Mais à frente, eu retornarei à abordagem desse ponto, fazendo um link com o 17.8. Vamos avançando. 17.7. O que regeu as Nações Unidas? Promover o desenvolvimento e a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, aqui lê-se municípios, em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme mutuamente acordado. Mantém-se a mesma redação e vamos então avançar aos indicadores. Nesse caso, apenas um indicador, 17.7.1, montante total de investimentos aprovados para países, lê-se municípios, em desenvolvimento para promover o desenvolvimento, transferência, disseminação e difusão de tecnologias ambientalmente seguras e racionais. Isso já dialoga com aquele exemplo que eu coloquei dos municípios de maneira consorciadas enfrentarem os desafios que ali se apresentam. No 17.8, regeu as Nações Unidas operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o mecanismo de capacitação em ciência, tecnologia e inovação para os países menos desenvolvidos até 2017 e aumentar o uso de tecnologias de capacitação, em particular das tecnologias da informação e comunicação. Aqui houve uma adaptação no Brasil. Aqui adequamos como, até 2030, operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o mecanismo de desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e inovação para os países de menor desenvolvimento relativo até 2017 e aumentar o uso de tecnologias de capacitação. Enfim,
Avançando agora para a questão do indicador, esse também dialoga com a primeira meta que observamos aqui. A 17.8.1 diz proporção de indivíduos que utilizam a internet. Esse indicador, ele é um indicador, na minha avaliação, um indicador mais fácil de ser usado no município, na medida que ele enxerga a proporção daqueles que efetivamente usam a internet, ou seja, acesso à informação que está disponível no ambiente da internet, e com isso o município deve trabalhar programas, ações que façam com que essa informação se transforme em conhecimento, e a partir daí esse conhecimento seja utilizado não só no ambiente local, como no ambiente regional, como falei, de maneira consorciada. Bom, por fim, a cooperação intermunicipal, quando apropriada, pode ser usada pelos governos locais para avaliar em conjunto suas necessidades, definir suas prioridades, objetivos de desenvolvimento sustentável e criar e desenvolver programas e planos a nível territorial. É disso que se trata o ODS 17, colaboração. Desta forma, os gestores municipais trabalham em conjunto para garantir uma abordagem mais integrada e eficiente. Nota-se, integrada e eficiente do desenvolvimento territorial através da cooperação, da prestação de serviços, infraestrutura e, sempre que possível, através de conjuntos de recursos e capacidades. Bom, para finalizar, eu queria, primeiro, agradecer a atenção de todos, dizer que é um orgulho e uma honra participar dessa proposta de se trabalhar a questão dos ODS juntos aos municípios. Estou muito feliz com essa minha equipe, Elaine e Claudinéia, que nós ficamos responsáveis pelo ODS 17. Agradeço a atenção mais uma vez e passo a palavra para a Claudinéia para terminar a abordagem deste ODS. Muito obrigado. Obrigada, Maurício. Obrigada, Elaine, né? Muito bom. E nós estamos chegando aí ao final, né, da nossa aula sobre ODS 17, né, parcerias e meios de implementação, e eu vou compartilhar com vocês a minha visão, né, sobre o eixo parcerias. Esse eixo, ele possui duas metas, né, como a gente vai ver adiante. Bom, eu me perdi aqui, só um minutinho. Como a gente viu, né, a partir da fala dos meus queridos parceiros aí dessa aula, né, e também vivenciamos no cotidiano dos nossos municípios, garantir todos os meios necessários para a implementação dos projetos, das ações, visando o alcance dos ODS, não é uma tarefa nada trivial para o poder público e administração municipal, né? E, sobretudo, na atual conjuntura, com os tristes e severos impactos da pandemia da Covid-19, que, lamentavelmente, recrudesce a cada dia as já enormes desigualdades aí nas cidades brasileiras. Então, neste sentido, as parcerias, a partir de compromissos de cooperação bem delimitados, né, entre o poder público, a iniciativa privada, o meio acadêmico, né, a ciência, né, que a gente está ouvindo tanto sobre ela e da importância dela, né, no momento que a gente está vivendo, as organizações da sociedade civil como um todo, que já eram muito importantes, agora, e no âmbito da Agenda 2030, né, e da Agenda dos ODS, são imprescindíveis, né? E independente aí do tamanho demográfico, né, do município, das características econômicas, políticas e sociais, todos os municípios podem e devem contar com parceiros, né? E por parceria, entende-se um conjunto de compromissos e regras em cooperação,
né, para a cooperação, desculpe-me, em prol da execução dos projetos, dos planos, né, das ações, das atividades para o desenvolvimento sustentável, né, como os meus colegas Elaine e Maurício colocaram, né, não deixando aí ninguém para trás. E essa cooperação, ela deve mobilizar e compartilhar conhecimentos, experiências, as tecnologias e os recursos financeiros, né, para apoiar a realização aí de todos os ODS, como prevê a meta 17.16, tá? Deste eixo. Então, parceria, ela implica necessariamente em apoios financeiros, em transferências, né, de recursos financeiros, de recursos tecnológicos, de conhecimentos, né, como também trocas de experiências, né, dos saberes construídos, de inovação, né, que a gente precisa estar sempre buscando, do intercâmbio entre capital profissional, né, humano, dentre outros, né? A parceria, ela deve ser de mão dupla, né? É disso que a gente está falando aqui, é disso que o ODS 17 fala, né? E já a meta 17.17, né, que vocês veem aí no slide, visa exatamente a promoção e incentivo de parceria entre todos os atores sociais, entre todos os atores públicos, nos seus diversos âmbitos, né? Seja ele no âmbito público, né, onde os órgãos, as secretarias devem ser colaborativas umas com as outras, né, devem promover a intersetorialidade, né, no desenvolvimento dos seus projetos, das suas políticas públicas, entre o público e o privado, né, no âmbito da iniciativa privada, né, onde as empresas elas precisam colaborar entre si, e com a sociedade civil, né, a partir aí da experiência das estratégias de mobilização e de recursos dessas parcerias, né. A própria realização deste curso, né, que nós estamos chegando ao final, ilustra bem, assim, na minha opinião, bem essas características, né? Essas características de uma parceria, porque nós temos, de um lado, a Frente Nacional de Prefeitos, né, que traz o olhar aí do âmbito dos municípios, né, o olhar dos municípios. Nós temos a OSC, né, Estratégia Global, que é uma rede que conglomera, na verdade, ela não é um OSC, né, ela conglomera várias organizações da sociedade civil, que traz múltiplos olhares, né, dentre eles da iniciativa privada, a Local Lab ODS e nós, especialistas, de vários municípios e de várias realidades, né? Então, é disso que a gente está falando, né? Isso é uma parceria. E para medir tais metas, né, no caso, né, as metas dos ODS 17, os indicadores eles são pré-requisitos, né, como a Elaine e o Maurício já colocaram, e vocês viram aí ao longo do curso. E também é um eixo deste ODS, né, que a gente não está tratando aqui, mas é o monitoramento dos dados, né. E hoje, felizmente, nós temos muita oferta para consulta de indicadores e para adaptação de acordo com as metas dos ODS estabelecidos para cada município, né? No seu município. Eles estão disponibilizados, né? Eles são disponibilizados pelo IPEA, né? Pelo IBGE, pelas fundações estaduais de informação e estatísticas, né, que existem em Brasil afora, né, que vão produzir muitos indicadores de acordo com sua realidade. Nós temos as OSCs, como, por exemplo, o programa Cidades Sustentáveis, que acabou de lançar um índice para medir, né, os ODS em cada município, e nós temos também municípios que já localizaram os seus ODS, como é o caso de Belo Horizonte, que construiu um sistema municipal de indicadores para o monitoramento dos ODS, e que é fruto de uma bela, exitosa e longeva parceria com o Observatório do Milênio, né? Esse observatório é uma experiência, é uma parceria coordenada pela prefeitura, junto com as universidades, as instituições acadêmicas e de informações locais e regional,
com apoio também de organizações da sociedade civil internacionais, nacionais, né? Esses indicadores que foram localizados para Belo Horizonte, não só para o ODS 17, mas para todos os ODSs, eles estão publicados aí em uma plataforma interativa através da ferramenta Power BI, né, que é de muito fácil acesso, cujo link, né, está disponibilizado aí para vocês no slides. Eu convido vocês a conhecerem, né? Além dos indicadores do ODS 17, assim, a gente compartilha aí com vocês também alguns indicadores locais, né, que, por exemplo, que relaciona diretamente com a meta 17.17 e que tem a ver, né, com o que a Elaine colocou também, que é a questão do percentual do orçamento público municipal, por exemplo, destinado às parcerias e as parcerias, as OSCs e as parcerias públicos-privadas, né? Por exemplo, é um indicador que todo município, né, é de fácil, né, manipulação e organização. Como também a participação em consórcios públicos, intermunicipal, estadual, né, ou com o governo federal, em qualquer área, como o meu colega Maurício citou, né? Esse indicador, ele relaciona aí com a meta 17.16. Então, meus amigos, né, e amigas, é isso, né, que a gente gostaria de dizer, né? E a gente convida para assistir, né, outros casos que nós iremos compartilhar. E, né, eu convido meus colegas, queridos parceiros, de vários municípios que estão aqui comigo para a gente encerrar aí a nossa aula, dizendo... Microfone não deixar ninguém para trás. Beijos. Beijo.